dizer que a obra do Senhor, ela está caminhando para a sua reta final. Amém. Cada um de nós precisa fazer o máximo possível, porque o Senhor precisa voltar logo. Amém. O Senhor quer voltar logo. Ele quer fazer um encontro maravilhoso conosco por toda a eternidade. Então, só será possível se você e eu nos empenharmos nesta obra da transmissão do Evangelho, anunciando a verdade ao mundo todo, para que o mundo saiba que existe uma verdade singular e não as verdades. Podem existir muitas igrejas, podem existir muitas palavras, podem existir muitos pastores, podem existir muitos evangelistas, muitas denominações, mas existe uma só palavra, que é a Bíblia. Amém. A fonte de toda a verdade. Existem sim pessoas verdadeiras em todas as igrejas, mas todas as igrejas não são verdadeiras. Eu quero que você coloque isso na tua consciência. As igrejas denominacionais, elas não são verdadeiras. Elas hoje estão comprometidas, formando a grande Babilônia, mas dentro delas existem cristãos verdadeiros, sinceros, que Deus conhece seus corações, e estes, segundo a palavra de Deus, elas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Amém. E elas me seguirão. Não se congregarão como uma denominação, mas se congregarão como um povo de Deus que se prepara para o encontro com o seu Salvador. Amém. E hoje nós vamos falar, dando a continuação daquilo que nós começamos ontem, em relação ao assunto que une hoje a grande Babilônia. O Papa dizia que o mundo hoje está unido através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade hoje une as nações, a Trindade hoje une as denominações no seu todo. E ontem nós vimos que Deus faz um apelo, nos últimos dias, um chamado para que o povo de Deus, sincero, que estão dentro desses corpos religiosos, possam atender o chamado de Deus para que saiam dela, a fim de não serem participantes dos seus pecados e não sofrerem com eles as pragas que serão derramadas nos últimos dias. O que a Bíblia então tem a dizer em relação ao assunto sobre o batismo bíblico? Quando estamos falando de batismo bíblico, o que passa pela nossa consciência? Você poderá dizer, bom, o batismo bíblico é todo aquele batismo que é feito por imersão. Você está certo? Não está certo. Só que falta alguma coisa. O batismo tem a sua forma, mas também tem a sua fórmula. A forma correta do batismo é por imersão? Está certo? Eu sei que todos nós, quando na escola, na disciplina de química, o professor, quando nos dá um trabalho para fazer, o que ele passa para nós como informação? Ele nos explica qual a forma correta de fazermos a experiência e também nos dá a fórmula correta. Porque se fazermos da forma correta e usarmos a fórmula incorreta, o que é que pode vir a acontecer? Acidente, uma explosão. Você pode acabar com o laboratório e com todos que estiverem lá dentro. Por quê? Porque você não seguiu a fórmula correta. Por mais que a forma seja correta, a fórmula é que determinará o êxito final da experiência química. Vocês percebem? No batismo acontece a mesma coisa. Existe uma forma correta. Se é por imersão, então está correto. Quantos foram batizados por imersão aqui? Batismo por imersão. Obrigado. E por aspersão? Molhado assim na cabeça. Alguém foi molhado assim pela cabeça? É. Qual é a forma correta? Imersão ou aspersão? Imersão. Então vocês estão bons, sim ou não? É. Que bom. Vocês têm um batismo bíblico. Será mesmo? Aí vamos confirmar. Basta ser por imersão? Bom, a palavra batismo, que vem do latim baptizo, quer dizer mergulhar, submergir, afundar em água. Tá? Então está certo.
o vosso batismo é bíblico, porque vocês foram mergulhados. Mas lembram-se que há pouco eu dizia que na experiência química não basta a fórmula, mas é necessário que a fórmula seja correta para que tudo dê certo. Na Bíblia também nos mostra que, para além da forma correta do batismo, existe uma forma que se completa para que o batismo seja verdadeiro ou batismo bíblico. Aleluia. Nota importante antes de começarmos: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Esse é um conselho que o povo de Israel havia recebido em relação à maneira como devia ser julgado o povo de Deus. Não se podia condenar alguém por boca de uma testemunha. Quantas testemunhas seriam necessárias? 2 ou 3 testemunhas. Agora vamos ouvir esse testemunho de Moisés. Vamos ouvir uma segunda testemunha, o apóstolo Paulo. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Prestem muita atenção. Esta é a segunda testemunha para além de Moisés, dizendo a mesma coisa. Só podemos confirmar a palavra, que o que está sendo ensinado, que o que eu estou vivendo é uma verdade, se houver 2 ou 3 testemunhas. Lembrem-se desses 2 versos da Bíblia, tá? Deuteronômio 19:15 e Coríntios 13, verso 1. Esses são os textos-chave de nota de abertura. Agora vamos ouvir uma testemunha dos nossos dias. Um grande pastor, respeitado, pregador internacional, em seu livro A Única Esperança, o pastor Alejandro Boulon escreve o seguinte na página, perdão, não é 114, mas é página 14. Ele diz o seguinte: cada vez que você deseja estudar um determinado assunto, precisa buscar na Bíblia os versos ou capítulos que falam sobre esse assunto. Jamais se pode dizer que a Bíblia diz isto ou aquilo lendo um só verso ou um versículo. É necessário ter uma ideia completa do assunto lendo vários versos. Que dica boa, não é? Ela está em harmonia, esta dica está em harmonia com o pensamento de Moisés e o pensamento de Paulo. Não se pode afirmar jamais que a Bíblia disse isto ou aquilo lendo um só verso da Bíblia. Então, a partir daqui, nós vamos começar a ter uma percepção em relação à fórmula correta do batismo. Vamos continuar. E tudo quanto fizeres por palavra ou por obra, fazei-o em nome de quem? Do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus o Pai. Colossenses 3, verso 17. Paulo está dizendo que tudo quanto a igreja devia realizar nos dias apostólicos devia ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que está escrito. Devia ser em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para dar glórias a quem? Ao Pai, a Deus o Pai. Então nós vemos Paulo aqui dando um incentivo, uma chamada de atenção para nós nesta manhã, que tudo, olha só para o arredondamento da palavra, tudo quando devia ser feito por palavra. Alguém pode dar um exemplo? O que um cristão faz por palavras e que deve ser feito em nome de Jesus? Oração, mas neste lado, cura, nesse caso milagres, né? Milagres. Parece que aqui nesse lado é o bloco das feras da Bíblia.
A resposta sempre mais daqui. E aqui, um exemplo de palavra. Bom, vamos para um exemplo de obra agora. Aqui nesse dado. Exemplo de obra. Testemunho. Testemunho. Mas. Batido. Cortou logo a entender, né? Batismo. Batismo é uma cerimônia que se faz por obra física, mas também acompanhado de palavra. Então vamos continuar se realmente o batismo também deve ser assim ou não. As nossas orações devem ser feitas em nome de quem? Jesus. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. Quem é este Senhor aqui descrito? João responde: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus está dizendo, olha o que diz João: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos. Então, em nome de quem deve ser feita a oração? Jesus. Hoje, lamentavelmente, eu já acompanhei e tenho acompanhado pessoas orando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu já fiz muito isso. Lamentavelmente, o Senhor disse aqui, eu vou repor um pouquinho o texto. Olhem só, são dois textos importantes. Olha, Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Quem fará? Jesus. Percebam, existem duas formas. Você pede a Jesus e Ele faz. Claro, em nome dEle. Ele disse que tem que ser feito em nome dEle, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora veja o outro lado da moeda. Jesus apresenta agora o Pai. Ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes a alguém, ao Pai, Ele vos concede. Mas tudo é só em nome dEle. Você pedindo a Jesus, tem que ser em nome dEle que Ele o fará. Pedindo ao Pai, tem que ser em nome de Jesus que o Pai fará. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar? Jesus disse aos discípulos: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. As advertências e reprovações ou repreensões devem ser feitas em nome de quem? Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, Satanás, na mesma hora saiu. Lembram-se daquela experiência daquela jovem que tinha espírito de adivinhação? Sempre que Paulo passava, ela dizia assim: eis aí os servos do Deus Altíssimo, escutai. Não é bom? Ela não estava proferindo palavras bonitas, só que na verdade era uma contrafacção. Ela estava dizendo aquelas palavras para que as pessoas crescem que o mesmo espírito de adivinhação que ela tinha era o mesmo espírito que tinha Paulo. Então Paulo, com são discernimento, através do Espírito de Deus nele, o Espírito de Jesus disse: olha, esta mulher está sendo usada pelo inimigo, repreenda-o. E ele então repreende em nome de Jesus. E esse espírito logo saiu dela. A história conta que o pessoal lá ficou tão chateado que mandou prender Paulo. Paulo foi levado para a cadeia, para a prisão por causa disso. Diz mais Paulo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós exceções, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Paulo está fazendo aqui uma advertência, está fazendo uma admoestação aos irmãos,
mas em nome do Senhor Jesus. Mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não seguindo a tradição que de nós recebeu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo estava advertindo a igreja em Tessalônica também. Tudo era feito em nome de Jesus. E os milagres foram feitos em nome de quem? Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. Aqui conta a experiência do paralítico que ficava sempre sentado na porta do templo. No dia de Pentecostes, quando Pedro e João decidiram se dirigir ao templo, depois de receberem o poder do Espírito Santo, aí encontraram um homem pedindo alguma coisa para comer. E Pedro inclinou-se e disse para ele: eu não tenho nem sequer 5 centavos para dar para você, mas eu tenho uma coisa, e o que eu tenho é o que vou dar para você. O que é que Pedro tinha? Ele tinha a presença do Senhor Jesus nele. O Espírito Santo estava sobre ele. E ele disse: em nome de Jesus, o Nazareno, eu te digo, você hoje não vai receber pão, você vai receber pernas para andar e procurar o teu próprio pão. Em nome de Jesus, levanta. E ele levantou e andou. Vamos prosseguir. Pedro então estava orando com os discípulos. Depois daquele milagre, os líderes daquela época ficaram furiosos e disseram assim: vocês não devem mais pregar acerca deste nome. Parem de falar deste nome. Vocês estão fazendo confusão, anunciando que ele é o Mashiach. Este aí não é o Mashiach. E Pedro então, com os irmãos reunidos, começaram a orar e proferiram as seguintes palavras: enquanto o Senhor estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de quem? Do teu santo Filho Jesus. Em nome do teu santo Filho Jesus. Por isso é que o Espírito de Jesus é santo, tá? O Espírito dele é santo, porque ele é um santo Filho. Somos salvos através de qual nome? Hoje alguns querem ser salvos em nome da placa denominacional. Eu sou assembleano, eu sou da Universal, eu sou adventista do 7º dia, eu sou mormon, eu sou testemunha de Jeová. As pessoas se orgulham tanto do nome denominacional que se esquecem do maior de todos os nomes. Olha o que a Bíblia fala: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Placa denominacional não salvará você, antes pelo contrário, é o aprisco fechado do sistema para fechar você de não conhecer a verdade e não se libertar dela, tá? Olha aí, estes sinais, porém, estão escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Há poder em nome de Jesus, há poder no nome de Yeshua, o Salvador. Não há dúvidas, queridos. Amém. Aleluia. Não há outro nome. Por mais que o teu nome da tua denominação seja o mais lindo, hoje em dia há concurso para tudo, né? A Miss Mundo, sei lá, Miss Universo, Miss Rondônia, Miss de Paraná. Agora também já tem Miss na igreja. Vocês sabiam disso? Eu já assisti um vídeo de um concurso de eleição de Miss Desbravador. Já viram falar disso? Agora a eleição para todo tipo de Miss, tá? Miss Desbravador. Não sei como é que fica esse negócio aí, mas essa é a pura realidade. Então,
Prestem muita atenção. Só existe um nome na qual você pode ser salvo. Não é em nome de 3 palavras. Também não são em 3 palavras que você poderá ser salvo. Mas há um só nome, consubstanciado em todos esses 3 poderes. Está o nome de Jesus Cristo. Vamos prosseguir. Agora, vamos entrar na parte que nos chama agora a atenção. Os batismos na igreja apostólica foram realizados em nome de quem? Embora uma irmã aqui já sussurrou um pouquinho no texto de Colossenses, ela disse, não, as obras têm que ser batismo também. É claro. Paulo disse que tudo, a palavra tudo envolve um todo da experiência da igreja. Então não tem como ser uma parte e a outra não. É tudo. Caridade deve ser feita em nome de Jesus. Tá? Os atos de bondade em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus. Porque no nome de Jesus é onde está o segredo, onde está o poder. Tá? Então vamos agora ver o que a Bíblia fala em relação a isso, sobre o batismo. Prepare-se. Você já foi batizado por imersão, já está no caminho certo. Agora, será que está completo? Paulo disse que devemos aceitar somente tudo se for pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Lucas 24, 46 e 47 diz: E disse: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome, prestem muita atenção, aqui Jesus está dando a grande comissão, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Faça um exercício. Pega o livro de Mateus 28, o livro de Marcos 16, 15 e 16, e pega o livro de Lucas 24, nesses últimos versos. Começa a fazer o paralelo das palavras. Jesus fala, portanto, ir e fazer discípulos de todas as nações. Vai para o livro de Marcos, tá? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. E vai para o livro de Lucas. Ele fala, e que em seu nome se pregasse. Em nome dele tinha que se pregar o arrependimento e o que? Remissão dos pecados. Em outras palavras, quando o pecador reconhece a sua condição, ele se arrepende dos seus pecados, e o ato da demonstração do seu arrependimento é através do batismo, para que os seus pecados sejam perdoados. E em nome de quem Lucas disse que este ato de remissão dos pecados devia ser feito? Lucas está dizendo que em seu nome, seria em nome de Jesus, contrário ao que está no livro de Mateus. Vamos chegar também lá em relação a este texto. Atos 2:38. E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Lembra-se da palavra arrependimento que lemos no livro de Lucas? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de quem? Para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom. Aleluia. Espera aí. Você foi batizado por imersão? Foi? Está correto? E em nome de quem você foi batizado? Em 3 palavras, que também não é nome. Você foi batizado em 3 palavras. Jesus deixou uma ordem. Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus, para que os vossos pecados sejam perdoados. Aleluia. Agora eu faço uma outra pergunta. Você tem certeza do perdão dos seus pecados? Porque se não foi em nome de Jesus, você só está vivendo pela fé. Porque aí diz que quem é batizado em nome de Jesus
é que os seus pecados são perdoados. Por quê? Quem morreu na cruz do Calvário? Cristo. E o que é batismo? Participar na morte de Cristo e ressuscitar com Ele. Então, por isso, Pedro disse: sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados. E tem uma promessa: e depois disso, vocês recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Agora Glória. se pergunta: qual é o Espírito que você recebeu depois de ser batizado? Em 3 palavras. Não é o dom que ele prometeu. Misericórdia. Incrível, infelizmente, mas não é o dom da promessa. É um outro Espírito. Porque para além do Espírito de Deus, existem outros Espíritos. Vamos para outra testemunha aqui. Já lemos um verso que fala que o batismo foi em nome de Jesus. Vamos agora para outro verso. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de quem? De Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como Filipe em Samaria levou o Evangelho e pregou, falou acerca do nome de Yeshua, Jesus Cristo, no hebraico. E aí as pessoas foram batizadas, homens e mulheres, em nome de Jesus. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Sabem por que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo? Vou vos contar uma coisa aqui. A Bíblia mostra que a Igreja Apostólica só tinha apenas 2 cargos eclesiásticos. Havia apenas os anciãos, que são chamados na Bíblia de presbítero, tá? Também o mesmo nome significa ministro do Evangelho, e havia os diáconos. Esse negócio de pastor como líder eclesiástico é uma mudança e uma aplicação humana, não é bíblica. Leve isso a partir de hoje na tua consciência. Pesquise você mesmo, leia a Bíblia. Pastor está na lista dos dons espirituais. Romanos 12, Coríntios 12. Que quer dizer que qualquer membro na igreja pode ter o dom de pastor. Aleluia. Glória a Deus. Mas, no passado, a igreja primitiva só tinha 2 cargos eclesiásticos: ancião, que é chamado de presbítero, ministro. Sabem por que alguém, por mais que se forma na teologia, ainda quer fazer 10 anos, ele só pode realizar as cerimônias se ele for imposto as mãos? Porque só a partir dele é que ele se torna ministro, tá? Porque a obra de ministro só é feita depois de imposição de mão. Por mais que você seja um homem formado. A palavra pastor quer dizer instrutor. E existem muitos instrutores bíblicos que têm o dom do ensino. Sempre o dom de pastorado é acompanhado com o dom do ensino. Aleluia. Tá? Então, ali está o ponto crucial. Então, o que aconteceu aqui no batismo em Samaria? Filipe, vamos para o livro de Atos, era um dos 7 diáconos. De acordo com o princípio apostólico, os diáconos, eles podiam batizar. Só que tem uma coisa que eles não podiam fazer. Eles não podiam fazer a imposição de mãos, mas podiam batizar. Tá? Então, quando os apóstolos se aperceberam que em Samaria Filipe batizara em nome de Jesus os crentes, então enviaram para lá Pedro e João, que chegando lá, descendo, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aleluia. Os irmãos percebem? Maravilha. Só depois do batismo em nome de Jesus é que você está habilitado para receber o poder do Espírito Santo prometido. Aleluia. E ordenou mais outro texto. Olha lá, o terceiro texto.
e ordenou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Atos 10, verso 48. Esta referência é Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá? Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Sabem quem realizou esse batismo aqui? Em Atos capítulo 19? Alguém se lembra? Foi Paulo, apóstolo de Jesus Cristo para os gentios. Paulo realizou o batismo em nome de Jesus Cristo. Vimos a testemunha de Pedro, vimos a testemunha de Filipe, agora vemos a testemunha de quem? De Paulo. Quantas testemunhas temos? 3 testemunhas. Pedro, Filipe e Paulo, dizendo e batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos perguntar a Paulo, em nome de quem ele foi batizado? O que vocês acham? Vamos lá perguntar. Olha o que ele responde em Romanos 6,3. Ou porventura ignoraste que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, o que ele disse? Todos nós fomos batizados em Jesus Cristo. Paulo se inclui, todos nós. Então Paulo foi batizado em nome de Jesus. Vocês percebem o que a Bíblia nos mostra em relação ao batismo bíblico? Esta é a fórmula correta, esta é a fórmula verdadeira do batismo bíblico, e não em 3 palavras. E o que dizer então da ordem de Jesus em Mateus 28, versículo 19, que diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos voltar um pouquinho no nosso estudo. O que é que diz o livro de Deuteronômio 19, versículo 15? Nenhum homem devia ser condenado por qualquer iniquidade ou pecado, se não for pela boca de quantas testemunhas? 2 ou 3. 2 ou 3. Coríntios 13, verso 1. O que é que dizia? Esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Quantos textos temos na Bíblia para além do livro de Mateus 28? Este é o único. Em quem vamos crer? No que está escrito no livro de Mateus, ou no que as várias testemunhas nos apresentaram como sendo verdade? Agora, vamos abrir um ponto aqui. Vocês vão se surpreender, porque na verdade, as palavras que estão descritas aqui, a história mostra que houve uma manipulação nas palavras ditas por Jesus, escrita por Mateus. E sabem quem fez esse trabalho? A mãe. Aquela mãe. Lembra-se do estudo de ontem? Aquela mãe. É ela sim que fez esse trabalho, contaminando o mundo todo com a sua doutrina, o seu vinho de embriaguez. Por isso é que o mundo todo está bêbado, cambaleando. Eu vou chamar mais uma testemunha que vai falar em relação a esse capítulo. E olha, essa testemunha, ela não tem nenhum interesse por que se meter nisso. Por quê? Ele não é cristão. Ele é rabino judeu. Então ele não tem nada a ver com o cristianismo. Mas ele escreve um livro de história e apresenta apenas os fatos que ele conhece. Ele chama-se David Frozer e ele escreve o livro O Judaísmo e as Origens do Cristianismo. Olha o que ele fala em relação ao texto de Mateus 28. Vocês podem procurar na internet e compram na loja virtual, tá? Podem comprar esse livro, está disponível. Infelizmente eu não tenho comigo o volume 2, eu tenho o 1º e o 3º volume do mesmo autor. Aleluia! Tá? Diz assim: a fórmula trinitária franca aqui é o fato notável.
mas já foi mostrado que a ordem para batizar e a fórmula trinitária falta em todas as citações da passagem de Mateus, nos escritos de Eusébio, anteriores ao concílio de Nicéia. O texto de Eusébio, de Mateus 28, 19 a 20, antes de Nicéia, era o seguinte: ide e tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando a observar tudo o que vos ordenei. O que esse historiador está a dizer? Que o texto não dizia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome de quem? De Jesus. Jesus dando a ordem em meu nome, semelhante ao que está no livro de Lucas 24, versos 46 a 47. Agora vamos pedir mais uma testemunha. Eram 3, agora são 4. Vamos para a quinta testemunha. O número está a crescer, né? Papa Bento XVI, o próprio rei da grande cidade que deu de beber às nações. Olha o que ele escreve neste livro. Podem comprar, eu fiz uma pesquisa aqui, está R$140. Não estou fazendo publicidade não, está barato, tá? É só ele comprar na loja virtual, pela internet, coloca aí no Google, comprar o livro Introdução ao Cristianismo de Joseph Ratzinger, tá? E vai estar lá, está baratinho, R$140. Para quem quer investir para a eternidade, isso não é nada, tá? Então, o que diz lá nesse livro, na página 61 e 62? A forma básica do credo surgiu no doutorreio do século II e III, no contexto da prática batismal. O berço do texto é a cidade de Roma, onde era usado na liturgia, ou mais precisamente no rito do batismo. Tá? Esse remontava por sua vez, em sua forma básica, as palavras do ressuscitado, transcritas em Mateus 28, versículo 19. Continua. O símbolo originário da cidade de Roma permaneceu desconhecida no Oriente. Com grande surpresa, os representantes de Roma que participavam do Concílio da União em Florença, no século XV, receberam dos gregos a informação de que o símbolo supostamente criado pelos apóstolos não era rezado por eles. Vocês perceberam? Até mesmo das fontes gregas confirmam que este símbolo do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não constava na realidade dos apóstolos. Agora percebam um aspecto aqui. Aqui fala que esta forma de batizar, ela partiu a partir do contexto da prática. Qual era a prática do batismo realizada pelos apóstolos? Batizar em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas, a partir desse contexto da prática, eles criaram um credo para o batismo. E qual era o credo? O crente tinha que crer que Deus é o Pai, tinha que crer que Jesus é o Filho gerado do Pai e tinha que crer no Espírito Santo. Por isso é que eles colocaram a interpolação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem comprar este livro e continuar lendo e confirmarão o que eu acabei de dizer aqui. Vamos para mais uma testemunha? Podemos? Chega. Vamos continuar. Tem mais uma testemunha. No Catecismo Bíblico, Igreja Católica Apostólica Romana, ela fala sobre Mateus 28, verso 19. No livro Catecismo, o Catecismo Católico da Bíblia, em inglês, de 1964. Olha o que lá diz neste catecismo antigo. Esta é a cópia do catecismo, né? Diz o seguinte. Aqui está no inglês para confirmar, porque existe muita manipulação, né? Há um ditado no passado que dizia: quem mata a cobra mostra o
o cajado. Mas há quem pode matar um rato, colocar sangue de rato e diz: olha, eu matei a cobra. Então agora é assim: quem mata a cobra mostra a cobra. Tá? Então nós temos aqui o livro, né? Copiado, e temos aqui a tradução. Em Cristo, na Bíblia nos diz que os cristãos foram batizados em Cristo. Eles pertencem a Cristo. Em Atos dos Apóstolos 2:36 e 8:16, 10:48, 19:5 nos diz: batizando em nome de Jesus uma pessoa. Uma melhor tradução diria: para o nome de Jesus. Unicamente no 4º século, a fórmula em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo tornou-se uma prática. A própria Igreja Católica confirma nesse catecismo que somente no 4º século é que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi introduzido. Ele continua na outra página. Em adição, nós vimos como a igreja primitiva batizava. Primeiro, o anúncio do Evangelho, consequentemente fé e ato, com o qual era selada em forma perfeita com o batismo, em nome de Jesus Cristo. Aparece o que nós chamamos de cristãos, que significa gente relacionada de especial forma com Cristo. Mais tarde, no nome de Jesus, foi elaborado e tornou-se no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algo elaborado. Papa Joseph Ratzinger confirma que esse texto foi arranjado na cidade de Roma, mas baseado no contexto da prática do batismo. O historiador David Frozer confirma que o texto de Mateus 28:19 dizia que tinha que se batizar em nome de Jesus. Agora, o catecismo antigo da Igreja Católica confirma que o batismo era feito em nome de Jesus, mas a Igreja do 4º século decidiu mudar o sentido das coisas. Vamos para mais testemunho. Tem mais ainda. A Enciclopédia Católica de 1913, volume 2, na página 65 diz: aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Outra declaração da Enciclopédia Católica: Justino Magno foi um dos primeiros pastores da Igreja Católica Romana, que ajudou a modificar. Olhem bem, quem ajudou a fazer essa modificação? Quem é ele? Justino Magno. Guardem este nome na vossa consciência. Foi ele quem ajudou a modificar o antigo batismo de nome de Jesus Cristo para os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mais outra evidência: Enciclopédia Católica de 1967, edição 2, volume 2. Uma referência explícita da fórmula trinitária batismal não é encontrada nos primeiros séculos. Ninguém foi batizado nos primeiros séculos usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras palavras, esse batismo é falso, não é bíblico. Amém. Por mais que a forma é verdadeira, a fórmula é falsa. Uma meia verdade é uma grande mentira. Vocês percebem? O que está registrado na história sobre o batismo bíblico? Enciclopédia Britânica. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século. 11ª edição, volume 3. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Enciclopédia Britânica confirma isso. Mais uma testemunha. Enciclopédia da Religião Canon diz: a religião primitiva sempre batizava em nome
Existe mais alguma dúvida em relação à história? A história confirma, meus amados, que o batismo sempre foi em nome de Jesus. Aleluia. Mas houve uma mudança para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos parar para pensar. Se Jesus realmente dissesse assim: meus discípulos, vão, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a ordem. Não é isto? Ok. Qual seria a reação dos discípulos? Teriam que cumprir esta ordem, sim ou não? E como seria o cumprimento da ordem? Ao batizar, eles vão batizar como? Pronunciando o nome do Pai, pronunciando o nome do Filho e pronunciando o nome do Espírito Santo. Nesse caso, os discípulos, ao batizar, teriam que dizer assim: querido irmão Jorge, segundo a tua profissão de fé, eu te batizo em nome de Yahvé, em nome de Yeshua. Só que eu não conheço o nome do Espírito Santo. Quem é o Pai? Yahvé ou Jeová? Quem é o Filho? Yeshua ou Jesus? E agora, quem é o Espírito Santo? O nome dele? Misericórdia. Vocês percebem? Esse seria o cumprimento da ordem, tá? Na verdade, o que tem acontecido é que os pastores fazem a repetição da ordem. Joana Manuel Dias, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está a repetir a ordem do mestre. Você não está cumprindo a ordem. O cumprimento da ordem seria pronunciar as palavras, o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Alguém disse que o nome do Espírito Santo é Espírito Santo. É mistério. Muito bem, queridos. Vocês sabiam que a Igreja Adventista até 1940 batizava em nome de Jesus Cristo? Eu tenho este livro, comprei quando estive lá em São Paulo em 2014. Comprei, era o último livro que estava nas Irmãs Paulinas. O livro é Adventistas ou Católicos. Neste livro, o autor, ele faz alusão de vários temas. E aí ele entra em conversação com um jovem adventista e ela começa a fazer questionamentos sobre as doutrinas que os adventistas naquela época sustentavam. E numa das sessões, ela diz aqui, batizando-os, ela fala, o autor, os apóstolos não batizaram você, Tomás. E se a ordem de ir batizar apenas coubesse aos apóstolos, como alguém dos adventistas teria a ousadia de batizar? Sabe por que ele fez essa pergunta? Vem abaixo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que os adventistas batizam apenas em nome do Filho que é Jesus, como vocês fazem? Oh, glória. Os adventistas batizavam em nome de Jesus. E tem mais. Em 1955, isso foi registrado na história. Aconteceu uma cena semelhante ao que se deu no início do primeiro século da igreja. Saiu na revista Times dos Estados Unidos. O que se segue é um registro verdadeiro de um batismo que aconteceu em Roma no ano 100. Quem quiser essa revista eu tenho. Graças a Deus consegui. Tenho ela em PDF, tá? Onde tem esse registro do batismo que aconteceu em 1955, tá? Foi registrado. Lá tem um trecho do batismo que aconteceu no ano 100. Está escrito assim: o diácono levantou a sua mão e Públio Décio entrou pela porta do batistério. De pé, na cintura para baixo, dentro da piscina, estava Marcos Vasco,
o vendedor de madeira, ele estava sorrindo quando Públio entrou na piscina ao lado dele. Perguntou: crês? Ele respondeu: creio. Respondeu Públio: creio que minha salvação vem de Jesus Cristo, que foi crucificado por Pôncio Pilatos. Com ele eu morri assim, com ele eu posso ter a vida eterna. Então ele sentiu um braço forte que o apoiava quando ele se deixava deitar de costas na piscina, sendo imergido, e ouviu Marcos expressando nos seus ouvidos: eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Quando a água fria se encheu por cima dele. Uma história que aconteceu em Roma no ano 100, no período do primeiro século da igreja. Eles pegaram esse trecho e colocaram no artigo que foi publicado em 1955, porque a mesma cena semelhante aconteceu, mas dessa vez agora por um pastor e não por um diácono, aconteceu nos Estados Unidos. Por isso é que saiu como revista de capa da Times. Eu peguei a fotografia, tá, da própria revista, está entre a página 12 e a página 13. Aqui está a fotografia do homem que foi batizado. Aqui está o pastor Adams e o irmão Davis, que foi batizado nesta igreja. Ele diz, aqui diz que entre estes dois batismos, em Roma no ano 100, depois de Cristo, e nos Estados Unidos, na semana passada, estende-se aproximadamente 20 séculos de história cristã, no decorrer das guerras santas e heresia, de corrupções e reforma, dos triunfos dos santos e da vitória dos eleitos, dos céticos. A pequena companhia de fé tem se espalhado através do mundo. Cristão tem dado a si próprio nomes estranhos e tem adorado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com concessões e omissões que teriam chocado os cristãos da Roma primitiva. Vocês percebem? Foi registrado, queridos irmãos, até 1955. Ainda temos um registro da história de que o batismo bíblico é em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou falar para os adventistas do sétimo dia. Como é que entendia Ellen White em relação ao texto de Mateus 28, versículo 19? E como é que eles batizavam? Infelizmente nós não trouxemos aqui, mas o irmão Jorge, graças a Deus, trouxe para nós uma relíquia, uma lição da escola sabatina de 1908, aonde fala sobre o batismo, explicando o livro de Mateus 28, versículo 19. E lá explica claramente que tudo está consubstanciado no nome de Jesus. E não é batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem quiser poderá adquirir uma xerox desta lição da escola sabatina através do nosso querido irmão Danilo. Olha o que o irmão aí fala sobre essa questão. O rito do batismo e da ceia do Senhor são dois monumentos comemorativos colocados um fora, outro dentro da igreja. Sobre essas ordenanças, Cristo escreveu o nome do Deus verdadeiro. Sobre essas ordenanças, batismo e santa ceia. Tem a descrição do nome do Deus verdadeiro, fazendo do batismo um sinal de entrada para o seu reino espiritual. Cristo estabeleceu como condição positiva, a qual tem de entender os que desejam ser reconhecidos como estando sob a jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes que o homem possa obter abrigo na igreja, antes de transpor mesmo o limite do reino espiritual de Deus,
deve receber a impressão do nome divino, o Senhor, justiça nossa. Quem é que é descrito aqui como o Senhor, justiça nossa? É Cristo. Vamos continuar. Deviam os discípulos levar avante sua obra, no nome de Cristo. Cada uma das suas palavras e atos deviam atrair atenção sobre seu nome, como possuindo esse poder vital pelo qual os pecadores podem ser salvos. Sua fé deveria centrar-se naquele que é a fonte de misericórdia e poder. Em seu nome, deviam apresentar suas petições ao Pai e receberiam resposta. Deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo deveria ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para a sua norma de prosseguimento e a fonte do seu sucesso. Nada deveria ser reconhecido em seu reino que não trouxesse seu nome e inscrição. Vocês perceberam? A senhora White acreditava que todo cristão, para ser batizado, ele tinha que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Só que ela usou o texto de Mateus 28 do jeito que está. Ela não precisou fazer nenhuma alteração. Colocou o texto, mas notem o que ela diz aqui na sequência. O nome de quem seria a senha? O nome de Cristo. Ela disse, a ordem é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a senha é o nome de Cristo. Amém. Aleluia. Que é o elo de ligação, aquele que liga, aquele que une. Mas agora prestem atenção. A grande Babilônia está unindo as massas para a perdição. Por isso o Papa disse as seguintes palavras: La ricerca dell'unità, A busca da unidade no corpo de Cristo. voi carismatici, Vocês carismáticos, grazie speciale per pregare e uma lavorare graça especial de rezar e trabalhar pela unidade dos cristãos, perché la corrente di grazia para que a corrente de graça attraversa tutte le chiese cristiane atravesse todas as igrejas cristãs. cristiani a opera dello Spirito A Santo. unidade dos cristãos é a obra do Espírito Santo. E devemos rezar juntos. L'ecumenismo della O ecumenismo espiritual, o ecumenismo da oração. pregare Mas, Papa, eu posso rezar com o evangélico, com o luterano? devi Deve. avete ricevuto lo stesso battesimo. Recebestes o mesmo batismo. Tutti noi abbiamo ricevuto Todos nós recebemos o mesmo batismo. Vocês perceberam? Muito claro. Papa, nós podemos rezar com os evangélicos, com os batistas, com os presbiterianos, testemunhas de Jeová, assembleanos, universal, mundial, metodista. Sim, podem e devem, porque todos nós temos o mesmo batismo. Essa é a senha. Essa é a senha do ecumenismo para a perdição, enquanto que nós temos a senha da salvação, que é o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Cada um de nós precisa escolher nesta manhã. O Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se isso está doendo no coração de alguém, eu faço das palavras de John Huss as minhas palavras quando ele disse: prefiro vos ofender com a verdade do que vos matar com a mentira. Aleluia. Deus deseja que a verdade seja alcançada por todos nós. Eu quero dizer para vocês: ninguém, depois de possuir o conhecimento da verdade, se salvará se não for batizado em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz
Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer e não for batizado em nome de Jesus será condenado. Porque ele disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Excepto aqueles que a palavra de Deus diz: o Senhor não conta o tempo de ignorância. Existem homens de fé, mulheres de fé, que morreram como cristãos verdadeiros, que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A estes o Senhor guardou a parte deles na salvação, porque eles não tiveram conhecimento da verdade. Mas para você que está aqui nesta manhã, que tomou conhecimento da verdade, você só tem uma saída e um caminho a seguir. Ou você se livra de Roma, deixa de ser católico, deixa de ser babilônico e se torne parte do corpo de Cristo através do batismo em nome de Jesus. Aleluia. Ou então você permaneça em Roma e espera sofrer as pragas que cairão sobre a grande Babilônia. Cada um de nós precisa escolher de que lado você vai estar.